Aleluia. Aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco. Podeis sentar. Nós damos as boas-vindas a todos que vieram adorar a Deus. Este é o lugar. Vocês vieram ao lugar certo. Aqui é lugar de adoração a Deus. Não é um momento social, não é apenas um encontro de amigos. Somos amigos, é gostoso nos ver. Mas viemos aqui ter um tempo com Deus. Essa é a tua melhor oferta, esse tempo que você dá. Ainda essa madrugada eu estava lendo a palavra de Deus. E eu estava lendo sobre dízimo. E de repente meu coração parou. Porque eu li assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Aí eu fiquei parado naquele trazei. Por que será que ele escreveu trazei? E eu comecei a pensar no meu coração. Aí eu aprendi uma coisa com Deus de madrugada. Que as ofertas de Deus, Ele não quer que você manda. Ele quer que você leva. Mas por que será? Ele não precisa de dinheiro. Quando ele diz assim, trazei, é para você vir. Esse é o sentido. Deus nunca estabeleceu para nós que o dinheiro era a essência da igreja. Os homens é que transformaram a igreja num lugar de negócios. Mas Deus, na realidade, Ele se alegra quando você, numa quarta-feira como essa, sai da tua casa e diz, vou encontrar Deus. E você não põe a melhor roupa para ver alguém, você põe a melhor roupa para ver Deus. Você se prepara, teu coração, você planeja ter um tempo com Deus. Eu acho, para mim, o máximo que nós podemos dar a Deus é o tempo. Um tempo da nossa vida. Nós achamos tão importante, chegamos no nosso trabalho, somos pontuais. Eu trabalhei e ainda trabalho há quase 40 anos. Preocupação com o horário, preocupação com responsabilidade, preocupação. Como é bom você ter um tempo de assim, Deus, esse tempo eu te dou, te ofereço a ti como adoração. Abram a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 31. 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito. Por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e nos dá um recado às nossas vidas nesta noite. Digam amém? Amém. Glória a Deus. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que isso? Por que temos essa confiança? E ele diz, em amor. Por amor de ti, somos entregues à morte todo o tempo. E ele dizendo, e ele fala sobre
o amor, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem anjos, nada nos separa. E tudo isso por meio daquele que nos amou. O amor de Deus é a essência, é o motivo maior, é o principal. Não há outro motivo tão mais forte que este, do amor de Deus pelas nossas vidas. Eu tive 3 filhos, amei intensamente todos eles. Tenho saudade dos meus bebês. Tenho saudade de quando eles eram pequenos. Hoje eu olho para o meu filhão ali, né, já chegando aos 30 anos. Tenho saudade de quando ele era um bebê sorridente. Eu me lembro que uma vez coloquei meu filho Leandro, nós morávamos no Rio Grande do Sul, e a temperatura baixa, naqueles dias andavam abaixo de 0. E nós morávamos em Caxias do Sul, na nossa casa tinha uma lareira. Então, como não tinha nada lá fora, a gente curtia a família muito, no calor ali do fogo. E eu me lembro de estar com o meu filho Leandrinho sentado no meu colo, e eu fiquei emocionado, porque abraçado ao meu filho, eu dizia assim: Deus, como eu amo esse serzinho, como ele é importante para mim. E eu fiquei ali embalado, ele dormiu no meu colo, abraçou, e eu fiquei ali mexendo com o cabelo dele, mexendo com o rostinho dele, aquele rostinho lindo, aquela carinha linda, uma criança cheirosa, bonita. E eu emocionado, dizendo: Deus, como eu amo, como eu amo. E como era gostoso passar horas e horas ali abraçadinho com ele. Era o nosso primeiro filho, naquela época estávamos apenas com ele. Mas numa noite interessante, eu estava na presença de Deus orando, e Deus falou ao meu coração assim: se eu amo você mais do que esse amor que você tem por ele. Sabe, se o teu amor é uma gota, o meu amor é um oceano sobre você. Foi tão interessante naquela meditação com Deus, que ele disse no meu coração, ele diz: você não sabe quantos fios de cabelo ele tem. Ele diz: eu sei quantos fios de cabelo ele tem. Você tem. Hoje, se Deus perguntasse para mim, eu diria para Deus, em relação ao meu filho Marlon, eu disse: eu sei quantos fios de cabelo ele tem. Nenhum. Mas isso é porque ele cortou a careca, fez um voto a Deus. O amor de Deus é algo imenso, muito mais do que você pode imaginar. Sabe, ele nos carrega assim, com esse amor, com esse carinho. Ele tem por nós exatamente este exagero de amor. Nós somos como um filho no colo. Mateus, no capítulo 10, versículo 30, que diz que ele conta os fios do nosso cabelo. Todo pai tem o desejo de presentear. Experimentei minha vida toda e a coisa que eu mais gostava era de dar presentes. Quando Deus fala em te abençoar, abençoar quer dizer dar presente. A mesma alegria que nós temos de presentear, Ele tem de nos abençoar. Sabe, maldição não é do caráter de Deus. De destruir, ir contra a tua vida, não é do seu caráter, da sua postura. A palavra de Deus é rica e pródiga em mostrar como Ele quer nos abençoar. E esta bênção que Ele nos dá é fruto do seu amor. Quero ler alguns textos com você. Mateus capítulo 7, vamos ver que presente que essa palavra nos dá. Capítulo 7, versículo 7 a 11 diz, Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á.
Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, e se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Qual dentre vós que pedir pão receberá pedra, pedindo peixe receberá cobra? Sabe, o caráter de nosso Deus é de tal forma rico em misericórdia e amor, que Ele sempre te prepara o melhor. Ele sempre te dá o melhor. Nós muitas vezes não aceitamos, não gostamos, queremos mais, queremos mudar, queremos trocar, mas na verdade Ele está sempre pronto a nos dar. Eu conheço uma história, mineiros, interessante. Dizem no tempo antigo que quando se pegava trem em Minas, a passagem de chegada do trem só era dada na hora do embarque. Então alguém reclamava porque queria comprar a passagem antes. Ele disse: para que a passagem antes? A passagem antes não tem serventia nenhuma. A passagem tem serventia na hora em que você embarca no trem. Então o mineiro pega a passagem antes do embarque. Deus, às vezes, nos abençoa no momento que necessitamos. Ele não nos abençoa antes. Porque nós precisamos da bênção certa, na hora certa. Uma coisa que nós precisamos aprender é confiar na bênção de Deus. Porque quando Ele te dá um presente, Ele te dá um presente pensando no melhor. Ele não vai te dar uma casa se essa casa não é bênção para você. Ele não vai te dar um emprego para você se esse emprego não é bênção para a tua vida, mesmo que você o queira. Ele não vai te dar um namorado, um marido, uma esposa, se isso não é bênção para você. Domingo aqui eu pregava e dizia aos meus queridos: cuidado com aquilo que você profetiza. Não vem profetizar em nome de Deus aqui, dizendo, Deus disse, e essa pessoa aqui é ideal, aquela casa é ideal. Porque a responsabilidade da bênção é muito grande. Há muita responsabilidade quando você diz assim: olha, Deus me disse que essa casa aqui é a bênção que te espera. E não é de Deus aquilo. E a pessoa compra naquela direção e é um inferno aquilo, um sofrimento, uma frustração. Eu digo, nunca diga, Deus disse, se Ele não disse, porque Ele quer dar o melhor. Às vezes o presente dEle é o presente que nós não queremos. Eu amava morar aqui na Pompeia, tenho saudade e vontade de voltar um dia. Minha família era muito pobre, nós morávamos aqui quase uma favela, era uma casinha humilde, um barraco. E no dia que a mamãe conseguiu comprar a primeira casa dela, foi na Zona Leste. O ônibus parou, nós andamos quase 40 minutos até chegar na casa. Que tristeza! Eu vivia aqui na Caraibas, na Cajaíba, num bairro nobre, e a minha casa era feia, mas quando eu saía ali no portão, pronto, o lugar era lindo. Finalmente fomos morar numa casinha bonitinha, tinha um portão de ferro na porta, mas era no meio do mato. Eu chorei meses. Eu dizia, Deus, que presente é esse? A mãe fala que é presente, eu não acho que isso é presente. Essa casa é a casa que o Marlon mora hoje, com 13 cômodos, num lugar abençoado, num bairro lindo, só tem gente de classe média. Era a bênção de Deus, era presente de Deus, mas há 40 anos atrás eu não entendia que aquilo era um presente, eu entendia que era um mau gosto tremendo receber de Deus. Eu queria voltar
para ficar com os meus amigos morando no bairro da Pompeia. Deus te dá o presente melhor, é o melhor. Mesmo que você não enxergue que Ele é o melhor, mesmo que você não entenda que Ele é o melhor, mas Ele te dá o melhor. Você vai entender a um tempo da vida de que Ele é o melhor, porque Deus te deu. Por isso nunca profetize, Deus mandou te dar isso ou aquilo, se isso não for verdade. Porque Deus quer te abençoar em cada detalhe da tua vida. Deus quer fazer o melhor para você. Houveram empregos na tua vida que você desejou, que chegou lá e não conseguiu. Houveram negócios que você esperou e que eles não aconteceram. Houveram situações nas quais você aguardou, você diz, ó Deus me dá, e não veio. Porque Deus te dá o melhor, e aquilo não era o melhor. Existem mais textos que falam. Vamos abrir Deuteronômio lá no Velho Testamento e ver promessas e presentes de Deus. Esse texto é muito rico nisso. Fala de presente em todas as áreas da nossa vida. Deuteronômio 28, 2 até o versículo 13. Bendito seja a tua cidade, bendito serás no campo, bendito é o fruto do teu ventre, benditos são os teus filhos, o fruto da tua terra, dos teus animais, a cria das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Versículo 7, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença inimigos, se levantará contra ti, por um caminhão sairão contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares na mão te abençoará, na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si povo santo, como te tem jurado quando guardares mandamentos. O Senhor te dará abundância de bens, versículo 11, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra do Senhor. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra, no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Empresarás muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor. Presentes de Deus. E eu estava lendo sobre dízimo nessa madrugada, e a palavra de Deus assim diz: dai todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. E eu pensava sobre isso, Deus, o que é isso que o Senhor está falando? Tem que construir um império rico assim como é o Vaticano lá em Roma, que eu tive a oportunidade de ver, paredes de ouro, uma riqueza imensa. Mas daí a palavra de Deus me abriu para o apóstolo Paulo, e Paulo diz que a casa do tesouro somos nós. O Espírito de Deus habita no templo que somos nós. Então quando ele diz assim, entregue o teu dízimo para que haja mantimento na casa do tesouro, na casa de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Mantimento na tua casa. Bênção para você. Bênção para a tua vida. Sabe, ele tem dado presentes e presentes e presentes. Nós é que murmuramos. Nós é que murmuramos. Irmão Brado está de mudança para Rio Claro. Ele pediu até que nem despedíssemos dele, porque de vez em quando ele quer estar conosco. Mas ele conta a experiência dele, e eu não quero aqui detalhar, porque é algo íntimo dele, mas ele conta a alegria de ter estado aqui conosco, quando chegou aqui com a sua noiva, e a sua vidinha estava lutando com dificuldades e tal, e ele dizia: hoje eu olho para aquilo que Deus me deu, eu olho para aquilo que Deus me acrescentou, e meu coração se alegra, porque eu olho e vejo tantas bênçãos.
Momentos difíceis Ele viveu conosco aqui, momentos da maior dificuldade. Mas Ele se alegra no Senhor e Ele declara, Ele testemunha, que hoje Ele olha para aquilo que Deus deu, para o patrimônio que o Senhor acrescentou, e Ele se alegra em Deus, porque Ele vê nele competência, Ele vê nele o esforço, mas Ele reconhece que Deus fez um grande milagre na sua vida. Esse amor de Deus nos conduz a esse milagre maravilhoso, e isso é dado pela palavra, não é conversa para enganar ninguém. O provimento vem na hora certa. Deus é justiça, Deus é misericórdia e Deus é graça. Como é que eu vou explicar isso? Justiça, misericórdia e graça. Um homem chegou para sua filha e diz assim: filhinha, hoje você vai arrumar a casa bem arrumada. E eu digo para você, se você não arrumar bem arrumado, você vai levar umas boas palmadas no lugar certo de levar a palmada. Mas hoje você leva. Quando ele voltou de tarde, a casa estava desarrumada. Quando ele diz, se você não arrumar a casa, vai levar umas palmadas, quando ele determina, arrume a casa, isso é justiça. Ele está determinando a orientação, a direção, o sentido. Algo sério que precisa ser feito. Deus muitas vezes nos trata assim como bebês, mas na verdade existem momentos onde Ele estabelece ensinamentos claros, diretos sobre nossa vida. Essa é a justiça de Deus. Ele não nos engana. Ele diz, precisa limpar a casa, precisa arrumar a casa precisa estar limpa. Só que, na segunda parte da história, em vez de ele dar as palmadas, ele vai ajudar a arrumar a casa. E ele pega a filhinha dele e começa a arrumar a casa. Isso é misericórdia. A casa precisa ser arrumada. Ele vai ajudar a arrumar a casa. E o que é graça? Graça de Deus é um favor imerecido. Não merecemos, Ele nos dá. Nessa história, o pai, depois de ter ajudado a arrumar a casa, ele vem com um saco de bombom e dá para a filha. Tó, você não merece. Você não arrumou a casa. Mas tó, o chocolate. Isso é graça. Nós, como ser humano, como dependentes de uma desobediência adâmica, nós temos dificuldade de arrumar a casa. Se o Senhor fosse nos dar todas as palmadas que nós merecemos, diz a palavra de Deus, se o Senhor fosse nos cobrar tudo, nós seríamos consumidos. Haja traseiro para apanhar tudo que merecemos. Mas Ele nos ajuda a arrumar a casa. Ele tem misericórdia de nós. Ele tem compaixão de nós. E ainda nos dá biscoito. E ainda nos dá chocolate. Quer dizer, não merecemos. E Ele nos dá a graça. Graça que Ele nos dá é o presente do seu amor. Ele nos dá salvação. Não tínhamos direito nenhum. Ele nos dá. Ele nos arruma a casa quando nós deveríamos ter... Mas Ele nos ajuda a arrumar. É Ele que nos aperfeiçoa, Ele que nos ensina, Ele que nos molda, Ele que lapida nossas vidas. Sabe, nós nascemos com costumes, com hábitos, com natureza carnal terrível. Sabe, nós temos atitudes baixíssimas, comportamento às vezes hostil, irado, riquíssimo em carnalidade, pois Ele tem paciência conosco, Ele nos muda, Ele aguarda o momento de mudar, Ele nos abençoa até que nos transformemos, até que possamos evoluir, sabe? Ele vai com cuidado nos carregando, sustentando. Quantas pessoas têm conseguido ao longo da sua vida retomarem uma vida sóbria, uma vida abençoada, uma postura moderada,
Quantas pessoas começaram com um ímpeto violento, terrível, agressivo, violento, se tornam mansos, abençoados, bom pai, bom esposo, boa esposa. Sabe, a nossa natureza vai moldando. Alguém pergunta assim, outro dia perguntou assim, qual que é o seu signo? Eu disse, leão. Ele falou, o senhor nasceu em agosto? Eu falei, não, leão da tribo de Judá. Eu nasci em agosto, sim, 12 de agosto. Um cara ali, né? Mas o leão da tribo de Judá me moldou. Um dia falaram que eu não podia namorar a minha melhor pretendente, porque ela era do dia 19 de agosto, eu era de 12. Diz que leão com leão, né? Então o namoro não aconteceu, porque disse leão com leão não se bica. Se eu soubesse naquela época que eu era leão da tribo de Judá, que bênção era sobre a minha vida. Sabe, Jesus te molda. Jesus te transforma. Sabe, Jesus produz em você essa beleza de transformação. Tudo que não somos capazes de fazer, Ele faz e nos abençoa. Eu queria dizer para você, como diz Romanos 8:31, se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas isto é pela profundidade do seu amor. Quantas pessoas este versículo não tem se aplicado? Muitas pessoas, quando leem esse versículo, diz: como que, se Ele é por mim, nada será contra mim? A minha vida é de derrota, a minha vida é de reveses, a minha vida é frustrada. Por que essas pessoas não acreditam no amor de Deus, não acreditam na bênção de Deus, na justiça, na misericórdia e na graça? Quando você crê nisso, Ele transforma, Ele faz sair água da rocha, Ele muda o ser, por mais atrapalhado que ele seja, Ele o abençoa e transforma. Eu abençoo a tua vida com esta palavra e afirmo pela palavra de Deus que ninguém pode com você, porque Ele é por você. Sabe, as bênçãos desta palavra estão derramadas sobre a tua vida, e eu as declaro como profecia do próprio Deus, porque está inserida na palavra, sobre a tua vida, a bênção poderosa daquilo que está escrito em todo esse texto. O Senhor Deus complete em você aquilo que você não consegue fazer, que você é incapaz de realizar, o Senhor complete sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Canta, querida, eu quero te ver. Esse hino é muito bonito. Se você souber, você canta.